Lendo a palavra bíblica, do primeiro livro de Reis, leremos o capítulo 14. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos dizer com verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando com teu amor, favor e poder. Fica conosco. Restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Nos dá a felicidade plena e ser instrumento do Senhor, de um modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem a sua palavra e se façam na vida das pessoas conforme a tua vontade, Senhor. É perfeita, justa, digna e agradável. Te agradecemos em nome do Teu Espírito Santo, te agradecemos em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, te agradecemos em nome do Senhor, que foi e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai do Cristo, nosso Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 14, 31 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aias. Aias já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-se sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aias o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas, arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel pranteou segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Aias, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou
17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. 31º e último versículo, capítulo 14 do primeiro livro de Reis nos diz: Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Pois bem, por meio desses 31 versículos, nos fala o capítulo 14 sobre a profecia de Aias contra Jeroboão, do versículo 1 até o 20º, e nos fala sobre o reinado de Roboão de Judá, do versículo 21 até o versículo 31. Primeiro livro de Reis é praticamente autoexplicativo. Nos fala efetivamente sobre os reis que assentaram-se sobre o povo do Senhor, de Israel como um todo ou apenas em Judá, e os seus atos e boa parte deles nos registros daquilo que fez ao agrado e desagrado do Senhor. Como servir a Deus e a outras circunstâncias. O Senhor sendo claro na sua forma de escolha, de conduta do seu povo, daquele povo que ele retirou da escravidão do Egito, e ainda assim o tempo passava e o povo fazia aquilo, como bem é dito aqui, que desagradava ao Senhor. Como manter costumes como, por exemplo, prostitutos cultuais, cultos em adoração a deuses, com prostituição sendo feito de um modo escancarado em meio àquilo que seria o culto de oferta. Como lidar com situações de crianças sendo oferecidas pelos seus próprios pais, entre outras situações. E aí, o povo ficava atônito quando vinha pesada a mão do Senhor sobre si. Mas era claro e sempre amparado pela palavra do Senhor através dos seus profetas. O Senhor sempre anunciava: se o povo não se arrepender, farei assim, assim. E como não havia arrependimento, efetivamente pesava a mão do Senhor. Possamos então buscar andar de um modo que as mãos do Senhor sejam focadas em oferta de amor, favor e poder dele em nossas vidas. Vivamos o experimentar da providência divina o tempo todo. Como é bom viver em meio ao propósito do Senhor em nossas vidas, assistindo o mover de Deus nas nossas vidas, vendo o mover de Deus na vida de outras pessoas que também, por vezes, Ele usa como instrumentos dele para nos beneficiar. Que possamos ser sábios, prósperos e ricos o suficiente do amor de Deus, para que possamos ser instrumentos dele na vida de outras pessoas, vivendo em meio ao seu amor, favor e poder. É o que desejo. Sucesso!